Há muito tempo se considera que existem objetos no espaço se movendo entre as estrelas e que, ocasionalmente, eles podem passar pelo nosso sistema solar. Recentemente, algo vindo do espaço profundo fez uma visita inesperada. Alguns dizem que esse visitante era um cometa ou talvez um asteroide, mas alguns astrônomos acreditam firmemente ser algo completamente diferente. Seriam os restos fragmentados de um exoplaneta? Ou seria esse visitante interestelar algum tipo de espaçonave alienígena disfarçada? E por que alguns acreditam nisso? No vídeo de hoje, vamos entender um pouco sobre esse objeto intergaláctico que vem causando uma série de dúvidas na mente dos astrônomos. Você está no canal Vórtice Estelar e seja bem-vindo a mais um vídeo. A data era 19 de outubro de 2017. O primeiro objeto interestelar conhecido a entrar em nosso sistema solar foi detectado por astrônomos usando o observatório Pan-STARRS em Maui, no Havaí. O telescópio, equipado com uma das maiores câmeras digitais do mundo, com quase 1,4 bilhões de pixels, captou um pequeno ponto de luz passando pelo sistema solar como um farol. O que foi visto não era típico de um asteroide ou cometa. Na verdade, era algo que ninguém havia visto antes. Os astrônomos o chamaram de Oumuamua, que significa mensageiro de longe. Na época, acreditava-se que era algum tipo de objeto alongado em forma de cigarro girando no espaço, com base na variação de brilho. Estimou-se que era maior que a Torre Eiffel, com cerca de 400 metros de comprimento e 40 metros de espessura. Só foi descoberto quando já estava saindo do nosso sistema solar, 40 dias após passar pelo ponto mais próximo ao Sol, em 9 de setembro de 2017. Movia-se a uma velocidade impressionante de cerca de 316 mil quilômetros por hora. A forma como se deslocava ao redor do Sol indicava que esse objeto deveria ter vindo de além do nosso sistema solar. O objeto passou pela Terra com tanta rapidez que sua velocidade não poderia ser explicada apenas pela gravidade do Sol. Na verdade, o Sol quase não teve influência sobre esse objeto desconhecido enquanto ele atravessava nosso sistema solar. O estranho sobre Oumuamua é que não parece um asteroide e não se assemelha a um cometa comum. No entanto, seu comportamento era semelhante ao de um cometa, que é um pequeno corpo gelado que desenvolve caudas feitas de materiais voláteis que sublimam devido ao calor do Sol. Curiosamente, o segundo objeto interestelar descoberto em nossa região espacial, o Cometa 2 Borisov, se comportava como um cometa normal, o que tornava Oumuamua ainda mais peculiar. Os astrônomos não conseguiram explicar o movimento de Oumuamua apenas pela força da gravidade. Alguns pesquisadores acreditaram que Oumuamua estava emitindo gás da parte iluminada pelo Sol, o que empurraria o objeto como um foguete. No entanto, não houve evidência de gás escapando ou de uma cauda típica de cometa. Além disso, a força de empuxo observada em Oumuamua era mais forte do que o esperado de qualquer cometa normal, e era contínua, o que levou muitos a acreditar que poderia ser uma espaçonave alienígena, talvez algum tipo de sonda extraterrestre movida por uma fonte de energia interna. Outra peculiaridade é que ninguém sabia de qual sistema solar o objeto veio ou sua idade, pois estava viajando tão rápido que nenhum telescópio conseguiu capturar uma imagem decente para nos dar uma ideia do que realmente era ou do que era feito. Isso aumentou ainda mais o mistério. Alguns pesquisadores chegaram a conclusões exóticas sobre o que poderia ser esse primeiro visitante interestelar e de onde ele poderia ter vindo. O professor de astronomia da Universidade de Harvard, Avi Loeb, sugeriu que Oumuamua seria, na verdade, uma espaçonave alienígena equipada com uma vela solar, um método de propulsão usando a pressão da radiação solar ou grandes espelhos. Ele explicou que a aceleração estranha de Oumuamua poderia ser explicada assumindo que o objeto era muito fino e tinha uma densidade muito baixa com uma grande área de superfície, funcionando como uma vela movida pela luz. Entretanto, outra teoria surgiu. O objeto poderia ser uma peça de detrito com forma de panqueca ou um grande pedaço de biscoito, um fragmento de um exoplaneta. Em 2021, 2 pesquisadores da Universidade do Estado do Arizona publicaram estudos sugerindo que o objeto poderia ser um iceberg de hidrogênio. Eles acreditam que algum objeto espacial colidiu com o planeta de onde Oumuamua se originou.
e a colisão violenta enviou o pedaço de planeta em direção ao nosso sistema solar há cerca de 400 a 500 milhões de anos. Inicialmente, os pesquisadores pensavam que o objeto era um corpo alongado girando e algo desconhecido parecia estar acelerando Oumuamua, como se algo o estivesse empurrando. No entanto, agora acredita-se que Oumuamua não é nem um asteroide nem um cometa. Cientistas calcularam diferentes tipos de gelo que poderiam mudar de sólido para gás a uma taxa que explicaria o efeito de foguete de Oumuamua e concluíram que o objeto deve ser feito de gelo de nitrogênio, como o que se encontra na superfície de Plutão ou na Lua Tritão de Netuno. A grande surpresa é que nosso primeiro visitante interestelar realmente entrou no Sistema Solar em 1995. À medida que se aproximava do Sistema Solar e do Sol, o pedaço de planeta começou a perder camadas de nitrogênio congelado. Quando o descobrimos, o objeto já havia perdido 95% de sua massa, derretendo-se em um pequeno fragmento detectado. Talvez, no final das contas, não seja algum tipo de tecnologia alienígena, mas a ideia de um pedaço de um exoplaneta passando pelo nosso sistema solar ainda é empolgante, se não aterrorizante, dependendo de para onde está indo. Atualmente, o objeto está saindo do nosso sistema solar e entrará no espaço interestelar no final dos anos 2030, sem retorno. No entanto, existe o projeto Lyra, que desenvolve conceitos para alcançar objetos interestelares como Oumuamua. O objetivo do projeto é ver se é possível enviar pequenas espaçonaves para interceptar e estudar objetos interestelares. O desafio de capturar Oumuamua é grande, pois está se movendo a 5,5 unidades astronômicas por ano, cerca de 465 milhões de milhas, e estará além da órbita de Saturno muito em breve. Isso é muito mais rápido do que qualquer coisa que já enviamos ao espaço. Apesar do desafio, uma missão é possível. Uma pequena espaçonave com vela solar poderia ser lançada entre 2030 e 2033 e alcançar Oumuamua entre 2047 e 2049. Já construímos a espaçonave LightSail 2, com uma vela do tamanho de um ringue de boxe feita de uma folha de mylar. Essa mesma tecnologia solar poderia ser usada para enviar pequenas sondas rapidamente pelo espaço, apenas refletindo um laser potente em suas pequenas velas, e talvez uma delas possa capturar Oumuamua e finalmente nos dizer exatamente o que é. E assim, o mistério de Oumuamua continua a desafiar a nossa compreensão do cosmos. Seria ele uma sonda alienígena equipada com uma vela solar, um fragmento de um exoplaneta que se desprendeu há milhões de anos ou algo completamente diferente? Embora tenhamos avançado muito em nossa capacidade de explorar e entender o universo, Oumuamua permanece uma enigmática peça do quebra-cabeça cósmico. A grande lição que ele nos deixou é a de que ainda há muito a descobrir e que o espaço, com todas as suas complexidades, continua a surpreender e a inspirar. O que você acha que é Oumuamua? Seria uma peça arquitetada da tecnologia alienígena? Deixe-nos saber nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão do like e de se inscrever no canal para atualizações sobre tudo relacionado ao espaço. Obrigado por assistir.